Olá, turminha. Olá, meu querido terceiro ano. Saudade, gente, de vocês. Olha, nós aqui na nossa linda semana, né? Nossa segunda semana aqui de videoaulas e que vocês já estão aí tão participativos nas nossas aulas. A gente já pode perceber aí uma grande participação, né? A maioria aqui já concluindo aqui as atividades que a gente está passando, né? E hoje, gente, nós trazemos aqui na nossa disciplina de Geografia uma continuação, é como se fosse uma revisão aqui do nosso conteúdo da nossa primeira semana, né? Da nossa primeira aula de Geografia lá na primeira semana de videoaula, tá? Hoje eu trago para vocês a continuação do nosso tema, que é aspectos da transformação das paisagens, tá? É o nosso mesmo conteúdo da nossa primeira aula na semana passada. Então, aqui, eu vou falar hoje para vocês sobre essas transformações, por que elas ocorrem, por quais motivos o ser humano transforma essa paisagem, tá, gente? Então, nós vamos fazer aqui uma revisão desse conteúdo bem legal, aí vocês de casa e a tia Diana aqui da telinha. Então, vamos lá. Todas as paisagens são iguais? São, gente. Mas o que é paisagem? Paisagem, gente, é tudo que forma o meio ambiente. Meio ambiente é tudo aquilo que está inserido aqui no planeta Terra. E paisagem é tudo aquilo que forma o meio ambiente. Olha, na figura aqui, eu tenho uma paisagem, né, de uma fábrica lá no final e bastante plantação aqui no início. Aqui do lado eu tenho uma paisagem de um prédio, né? E provavelmente aí lojas, tem uns quiosques, né? Como se fosse aí um local de lanches, de vender lanche e tal. Na imagem abaixo eu tenho serras, né? Aí uma vegetação bem serrana aí, né? Tipos de serra. E na nossa última imagem, deixa eu tirar aqui um pouquinho a tia Diana, eu tenho a imagem de uma cidade, né? De um centro aí, de aí vários prédios e tudo mais. Então, para vocês entenderem que as paisagens, elas não são iguais, né? Elas não são iguais porque elas apresentam características diferentes de cada lugar, ok? Vamos lá, mais um pouquinho. Olha, gente, importante aqui eu vou trazer para vocês que foi uma explicação lá da nossa primeira aula e é só para vocês revisar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Vamos lá. Transformação das paisagens é o nosso assunto de hoje, né? As paisagens são dinâmicas, ou seja, elas estão em constante transformação pela ação da natureza, observem bem esse nome, tá? Pela ação da natureza e do ser humano, tá, gente? Então, as transformações ocorrem, né, por essas duas ações, tá? É a ação da natureza e a ação do ser humano. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessas duas ações. E elas são dinâmicas, porque elas vivem em constante transformação, elas não ficam para sempre do mesmo jeito, tá? Então, aqui, ó, uma paisagem que era natural, aqui nessa primeira imagem, uma paisagem natural, e na segunda imagem, essa mesma paisagem transformada sobre a ação do homem, tá, gente? Olha aí. Ainda tem o mar bem aqui, né? Mas ele construiu aí, o homem, o ser humano, construiu uma cidade aqui em volta desse mar, tá? Tirando aí um pouco, né, as matas, provavelmente, e deixando aí somente o espaço do litoral, tá? E aqui vem a segunda ação, que é a ação da natureza sobre a paisagem. Olha, tá vendo? Isso aqui, gente, é a ação da própria natureza, tá? São os ventos, é o próprio clima, tá? Que faz com que isso ocorra, com que a paisagem se transforme, tá? Então, as paisagens se transformam de duas maneiras, pela ação da natureza e pela ação do ser humano. Vamos lá, mais um pouquinho. O homem transforma a natureza para quê, gente? Para que mesmo que nós transformamos a natureza? Olha, nós transformamos por dois motivos. Para morar, para plantar, para o nosso trabalho.
para o cultivo, né? Ó, para morar é para construir cidades devido à nossa necessidade que nós temos de vivermos. Como a gente vive em grandes centros urbanos, né? No caso aqui que nós moramos na capital, então nós necessitamos de tudo isso, nós necessitamos como é que eu posso, de avenidas para a gente circular, nós necessitamos de moradia, então, para isso a gente teve aí que dar uma modificada no meio ambiente e na natureza, né? Aqui, para plantar, né? Aqui são as plantações, nessa segunda imagem, aqui eu chamo a atenção para as pessoas que vivem no campo, mas não só isso, gente, para as indústrias que têm as plantações de arroz, plantações de milho, plantações de soja. Então, não é só o homem do campo que transforma a natureza para plantar, tá bom? Motivo pelos quais os seres humanos modificam as paisagens. A tia Diana tá só atrapalhando aqui, né, gente? Bom, vai dar certo, tá? Os motivos. Gente, olha, o trabalho e a transformação do espaço geográfico, ele ocorre, né, como a gente já viu, pela ação do homem. O trabalho humano, né, ele transforma o espaço, ele cria paisagem diferente, porque quando se modifica, modificar significa mudar. Então, quando ela é de um jeito, ela passa a ser de outro, tá? E também determina a diferença de qualidade da vida das pessoas. O que eu quero dizer com isso, gente? No momento em que nós transformamos essa paisagem aqui. Aqui é uma usina hidrelétrica, tá? Aqui lá de Itaipu. Nesse momento aqui, em que o ser humano transformou, tirou toda a vegetação para que essa água toda fosse acumulada. As pessoas que moravam ao redor dessa usina provavelmente tiveram que sair das suas casas, tendo que construí-las em um outro local, pelo fato de que a usina iria, né, alagar as suas casas. Então, quando eu digo que determina a diferença da qualidade da vida das pessoas, eu quero dizer isso. Ele muda totalmente, tá? Essa ação do ser humano, ele muda também a forma de como a gente vai passar a viver depois dessa transformação, tá? E aqui, transformação da paisagem, elas são transformadas para dar lugar a plantações, cidades, rodovias, que foi o que eu falei lá no primeiro exemplo, e a exploração de recursos minerais, que é a exploração das pedras, exploração de areias, exploração de madeira, tá, gente? Então, tudo isso é o ser humano que faz essa transformação dessa paisagem, tá? E aqui, eu gostaria de, né, passar para vocês aqui. O ser humano, ele realiza transformações nas paisagens para que possa viver nesses espaços, né, com maior comodidade, como eu falei. É por motivo da gente ter que morar, é por motivo de trabalho, mas essas modificações, gente, elas alteram as paisagens naturais. Elas acrescentam elementos antrópicos, como prédios. Antrópicos quer dizer mudança nova, coisa nova, tá? Ela traz, né, elementos como prédios, casas, viadutos, pontes e passarelas. Numa paisagem natural, não existe esse tipo de elemento. Né? Numa paisagem natural, que esteja do jeito que a natureza deixou, a gente não vê um prédio, a gente não vê um viaduto e a gente não vê pontes. Então, esse foi o nosso encontro de hoje. Essa foi a nossa aula, não foi a nossa revisão sobre esse conteúdo, né, de modificação aí das paisagens. Eu espero que vocês aí estejam acompanhando aqui nossas videoaulas para que vocês possam realizar o nosso TD de Geografia, que já está aí com vocês, tá? Que é o nosso estudo dirigido, né, gente? O nosso trabalho dirigido em relação a esse conteúdo aqui que a tia Diana passou desde a semana passada e hoje nós passamos por uma revisão aqui, né? Para que vocês possam relembrar aí sobre essas transformações que ocorrem nas paisagens. Então, eu desejo um bom estudo para vocês. Desejo que vocês estejam bem, continuem em casa e continuem se cuidando, que esse é o mais importante para nós nesse momento, tá? Então, super beijo virtual, né? Aqui da telinha, para vocês aí, sintam aí o meu abraço no coraçãozinho de vocês.
E a tia Diana está com muita saudade. Até a nossa próxima aula, meus amores.